há nada melhor do que começar um podcast fantástico como esse de hoje, Exatamente. com essa vista maravilhosa do Chalé da Praia na cidade de Tutóia, Evânio. Pensa numa cidade que eu sou suspeito para falar, é Tutóia. O Maranhão tem 217 cidades, Imperatriz, inclusive, é uma cidade maravilhosa, já fui algumas vezes, mas Tutóia é uma cidade que é tão gostosa de se visitar, porque eu digo assim, em Barreirinhas você passa 1 a 1h30 para você chegar nas dunas, e é uma coisa maravilhosa. Em Tutóia é diferente, em Tutóia tu para o teu carro na rua, do outro lado já tem as dunas. E nesse Chalé da Praia é interessante, porque no Chalé da Praia, Carlos, fica de frente com a praia. A 5 quilômetros à esquerda, nós temos um dos principais paraísos do Maranhão, que é os Lençóis Maranhenses. Lá é os Pequenos Lençóis. A coisa mais linda, uma natureza encantadora. É um passeio de bugre. Já andou de bugre? Já. É fantástico. Eu tô aqui fazendo aqui um spoiler pra ti. Eu tenho certeza que tu vai gostar. E o interessante é porque você, que é o nosso ouvinte aqui do podcast... Exatamente. Gustavo, fiquei interessado de passar aí um final de semana no Chalé da Praia. Entre em contato com a nossa equipe. Isso. E você vai ganhar um desconto especial para você ir com sua família, passar uns dias lá no Chalé da Praia. Tudo, sabe, você acordar com a praia, aquela brisa, meu irmão, é coisa fantástica. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado mais que especial. Exatamente. Nosso amigo de Imperatriz. Imperatriz é uma cidade fantástica. Abraço para a cidade de Imperatriz. Nós estamos recebendo grandes amigos de Imperatriz. Hoje nós estamos com o Dr. Evânio Marinho. Uma referência. Meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Evânio. Obrigado. Fica à vontade aqui em nosso podcast. É um prazer receber você aqui. E eu gostaria que você pudesse se apresentar ao público, quem é o Evânio, compartilhar um pouco do seu legado, da sua história aí. Pode compartilhar um pouco com o nosso público? Certo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. É uma honra para mim estar participando aqui. Vim de Imperatriz, cheguei hoje pela manhã, né? Chão, né? Muito chão pela frente, mas graças a Deus estou aqui. Hoje eu estou atuando em Imperatriz, né? E hoje a advocacia, a gente não tem mais aquela barreira geográfica, né? Porque a gente começa divulgando na internet, a gente divulga principalmente informações sobre direitos que muitas pessoas não têm conhecimento, né? E a gente vai difundindo e vai ganhando esse nosso Brasil, né? Notoriedade. Né? Exatamente. Então, hoje eu atuo na área trabalho com direitos dos servidores públicos aposentados, principalmente. É claro que hoje eu não estou atuando de uma forma bem vasta, né, sobre todos os assuntos de servidores públicos, mas lá no escritório a gente atua em 2 áreas bem específicas, que a primeira é isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves e indenização de licenças-prêmio para servidores também já aposentados, né? Porque a gente vai tratar mais para frente sobre esse assunto, né? Mas é um direito que a maioria dos servidores também não tem conhecimento. Então, a gente optou lá no nosso escritório sempre estar trabalhando com essas 2 áreas, né? São direitos que muitas vezes não são difundidos, mas que a gente está procurando sempre divulgar essas informações, né? Para quem não tem essa informação, né? Show de bola. Eu fico feliz porque a gente tem recebido muitas pessoas da seara jurídica. Isso. Hoje, inclusive, nós recebemos uma advogada também da área do direito médico. Direito da saúde. E assim, eu fico muito feliz porque a gente tem recebido vários advogados e assim, para mim é um grande orgulho porque a gente sabe que é uma profissão honrada, uma profissão séria e se nós estamos recebendo grandes profissionais dessa área porque nós estamos conseguindo dar essa notoriedade que vocês merecem, porque eu acredito que esses direitos, e eu fico muito feliz porque muitos municípios nos acompanham e eu tenho certeza que muitas pessoas irão descobrir agora um pouquinho sobre os seus direitos e tenho certeza que vão recorrer ao melhor advogado especializado nessa área. Mas Evânio, antes do Evânio ingressar como advogado, tem uma história por trás. Eu queria saber um pouquinho sobre a tua história de vida, um pouquinho sobre tuas raízes. Eu quero que você agora faça uma viagem no tempo. Um pouquinho, quem é o Evânio Marinho? Pronto, perfeito. A minha área o que eu tinha vontade de fazer, desde o início não era direito, né? Hoje eu posso dizer que eu estou apaixonado pela área, é algo que a vida ela tem muitas reviravoltas, né? A princípio eu comecei querendo fazer medicina,
Estudei, inclusive, aqui em São Luís por mais ou menos uns 2 anos, né? Fiz engenharia. E assim, eu fui pulando de um barco para outro e tentando me encontrar, né? E hoje, há um tempinho atrás, né? Eu fiz o Enem, passei em Direito, né? E comecei assim, sem aquela expectativa toda, né? Eu estudava aqui em São Luís, na UFMA, né? E aí mudei para Imperatriz para continuar a engenharia lá, na UFMA também. E naquele pensamento sempre, eu posso fazer medicina um dia, eu estou fazendo hoje engenharia é uma área boa, que inclusive, quando eu comecei a fazer o curso de engenharia, era uma época que o Brasil estava precisando muito de engenheiro e eu estava muito voltado para isso, né? Eu quero fazer engenharia porque talvez não sei, por mais que eu queira medicina, mas engenharia pode também suprir. É uma área interessante, né? Mas assim, eu acredito que nem medicina e nem engenharia. Eu acho que as duas áreas não eram para mim. O que de fato eu de fato gosto e amo mesmo é atuar no direito, né? E quando eu comecei a fazer direito, eu comecei também a estagiar em um escritório de advocacia que também trabalhava com servidores públicos. Mas, principalmente aqui no Maranhão, é muito difícil a gente encontrar escritórios que trabalham especificamente nessa área, né? E eu comecei a atuar em um escritório de Minas Gerais. Eu trabalhava de forma remota. Aqui é mais difícil, aqui no Maranhão, essa área. Isso, principalmente na minha região, a região lá de Imperatriz, são poucos advogados que trabalham com essa área de servidores públicos, né? Aqui em São Luís tem alguns escritórios especializados, mas são muito poucos. Aqui no Maranhão são poucos advogados que trabalham nessa área. E eu comecei a trabalhar, por indicação de um amigo, em um escritório de Minas Gerais. E eu trabalhava em casa mesmo, todos os dias, e fui pegando um apreço muito grande por essa área, né? Porque eu posso dizer que hoje, na advocacia, servidores públicos carecem muito de advogados especializados na área, porque principalmente aqui no Maranhão, a gente sabe que a gente tem uma população muito carente, quase a totalidade dos advogados são voltados para o direito previdenciário. Então, vão trabalhar, quais são as ações? Aposentadoria rural, BPC, então, uma infinidade de direitos do direito de direitos, né, do direito previdenciário, e faltam advogados para trabalharem nessa área aqui no Maranhão, né? Hoje a minha atuação ela não está voltada apenas aqui para o Maranhão. Hoje a maioria dos nossos clientes são de Minas Gerais e da Bahia também. Eu comecei em Minas Gerais, né? Fui adquirindo experiência lá, conhecendo muitas pessoas e os 3 estados que o meu escritório mais atua é tanto em Minas Gerais, na Bahia e aqui no Maranhão também, né? Mas em todo o Brasil no geral. E assim, eu fui me apaixonando cada vez mais pela área, né? Porque é algo totalmente diferente. A gente também não aprende na faculdade, né? A trabalhar dessa forma. E na minha cabeça, assim, como leigo de início, a gente via muito advogado. A gente pensa que advogado, ou ele é criminalista, ou ele é previdenciário, ou ele é trabalhista, né? Então, o senso comum é esse, né? Então, assim, ou vai trabalhar, ou vai... O meu pai costuma falar o seguinte, advogado para tirar bandido da cadeia, ou então, tá precisando aqui, uma pessoa trabalhou numa empresa, deixou os direitos não foram todos pagos, então vai atuar nessa área, ou então quer aposentar, você vai procurar um advogado ali para ajudar a aposentar, né? Então, o senso comum é esse. E aí eu fiquei assim, deslumbrado com a área, porque é algo muito interessante mesmo, né? Então, aos poucos, eu fui adquirindo essa paixão, porque conversar inclusive, o fato de serem, de certa forma, pessoas mais esclarecidas, né? Servidores públicos, passaram no concurso público, a gente tem uma facilidade maior de comunicação, de compreensão mesmo, né? Então, eu achei isso bem bacana e fui me apaixonando pela área e hoje, depois que eu saí desse estágio, eu já estava determinado mesmo, eu vou começar a atuar e dentro de pouco tempo comecei a conversar com muita gente, porque assim, é um nicho que é pouco explorado e que a gente tem uma vastidão para atuar, né? Então, assim, eu senti uma certa dificuldade, principalmente aqui no Maranhão, porque aquilo que eu comecei
quando eu comecei a falar sobre a questão de pessoas de uma renda menor, né? E hoje a gente sabe que servidores públicos, eles têm uma renda maior, a nossa atuação, ela inclusive está mais voltada também para policiais militares, a gente tem muito aqui, principalmente que entraram para reserva remunerada e reforma, mas a gente começou a crescer principalmente em outros estados, né? Na Bahia, Minas Gerais, e agora a gente, depois do escritório estabelecido, a gente está trabalhando, tá muito voltado aqui para o Maranhão, né? Graças a Deus tem dado muito certo. E doutor, dentro desse cenário aí que você falou do Maranhão, e até parabenizar você porque, assim, hoje a gente recebeu, como você escutou, uma advogada que ela também achou esse nicho, assim, meio diferenciado. E você encontrou essa seara que também é um pouco mais diferenciada, né? Trabalhar com esse público. E é tão diferenciada que você foi também explorar outros estados. Mas me conta como que hoje tá sendo essa experiência para você atuar com essas pessoas. Porque eu acredito que há muitos casos, né? E eu quero até que você possa compartilhar um pouco conosco de algum caso interessante que aconteceu mais para frente. Mas assim... Como que tem sido o seu olhar? Porque você está agora sendo um pioneiro também, né? Eu acredito que um pioneiro dentro dessa área. Não só lá na cidade de Imperatriz, mas também em outros lugares onde você está atuando. E aí você tem experiência tanto em Minas Gerais quanto em Bahia. Mas como que tem sido romper dentro dessa área que talvez não seja tão conhecida ou não tão explorada, mas que você tem buscado de alguma forma veredar por ela e achar ali o seu norte, encontrar casos que possam ser de alguma forma notórios para você? Pronto. O que eu enxergo muito nessa área é que um servidor público que precisa, que sabe que tem um direito que está sendo violado, ele vai buscar um advogado generalista, né? Geralmente, quando um servidor público ele tem um direito que está lesado, não é somente ele, são vários da mesma categoria. Então, a gente observa que escritórios que trabalham com múltiplas ações, eles pegam esse tipo de causa, mas não é algo que é uma demanda do próprio servidor. Ele está sabendo daquele direito que está sendo lesado e ele vai atrás desse escritório para buscar ajuda. E é algo que eu tenho observado muito. Então, são direitos que a gente nem sequer sabe, porque está sendo lesado ali, é algo muito específico que o servidor ele notou que está sendo lesado e ele vai atrás do advogado. Então, assim, a nossa área de atuação ela é principalmente para direitos que o próprio servidor ele não tem conhecimento. Então, assim, por isso que a gente escolheu duas áreas para atuar, né? Que essa questão da indenização de licença-prêmio e a questão também da isenção do imposto de renda, né? Porque não está muito no radar do servidor público, ele não tem tanto conhecimento. Porque, por exemplo, se o servidor ele não teve um valor no salário implementado, ele já tem mais conhecimento. Não, eu não tive um reajuste, estava previsto reajuste em lei, então eu vou buscar esse meu direito, vou procurar um advogado aqui. Muitas vezes não são advogados que trabalham na área em específico, né? Mas é algo que é mais simples de compreensão, porque a gente está sabendo que é um direito do servidor ser indenizado, né? Aquilo é uma cobrança que ele vai fazer do próprio Estado, né? Então, a nossa área de atuação ela é um pouco diferente por conta disso, porque a gente está mostrando um direito que o servidor muitas vezes desconhece. Então, assim, a gente divulga muito, principalmente na internet, Instagram, Facebook, porque a maioria dos servidores não tem noção de que estão sendo lesados também em outros direitos que não são tão difundidos, né? Doutor, e vem a ser, de fato, a licença-prêmio, só para a gente tentar desmiuçar um pouco esse conteúdo, esse assunto, e o nosso ouvinte, o nosso telespectador, entender que eles têm esse direito, porque licença, é uma licença que eles têm. Mas me explica um pouquinho mais sobre esse assunto. Pronto. Então, todo servidor público, sendo ele ou estadual ou municipal, ele tem, geralmente na própria lei tem especificado que o servidor público de 5 em 5 anos, ele tem, de 5 em 5 anos ou 10 em 10 anos, ele tem direito a tirar, vamos dizer, férias, né? Férias de geralmente 3 meses. Então, assim, eu entro no serviço público, vamos supor que eu entrei no ano de 2000, comecei a atuar como servidor efetivo, né? Pode ser policial, pode ser professor, qualquer servidor público. Inclusive aqui no Maranhão tem essa previsão. Então, o servidor público ele entrou em 2000,
Em 2005, ele completou um quinquênio. Então, ele completou 5 anos de atuação no serviço público. Uma observação importante, essas licenças elas são concedidas por assiduidade. Então, assim, o servidor público ele é assíduo no serviço, ele comparece, ele é constante. Então, ele tem direito a gozar de licenças de 3 meses, né? Então, assim, o servidor ele tem as férias anuais, mas ele também, de 5 em 5 anos, pode ter aquela licença para ficar em casa ali, com a família, né? São 3 meses. Só que acontece o seguinte, e geralmente o serviço público ele não dispõe de um efetivo suficiente para colocar uma outra pessoa naquela mesma função. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem específico. Vamos supor um professor de geografia, ele trabalha na rede estadual e ele cumpriu os requisitos para tirar essas licenças prêmio, só que ele não tem um outro servidor, ou um outro professor de geografia para poder cumprir aquela carga horária dele enquanto ele tira esses 3 meses de licença, né? Então, o que acontece? Essas licenças, elas são a administração pública quem concede. Então, assim, não é obrigatório, igual a questão das férias, né? As férias regulares, o Estado, ou então o empregador, ele tem aquele determinado período ali para poder conceder aquelas férias, né? Mas as licenças não. São algo... essas licenças prêmios são a própria administração quem vai dizer, olha, você vai usufruir nessa época, daqui mais ou menos 10 anos você vai usufruir. Então, assim, não tem uma previsão de quando aquele servidor pode usufruir, mas vocês têm que convir comigo que é um direito adquirido. O servidor tem aquele direito ali e se ele não receber, ele vai ser lesado, né? Então, o que acontece? Muitas vezes tem um professor, por exemplo, que ele trabalhou uma vida toda, ele acabou de se aposentar e ele não usufruiu nenhuma licença prêmio. Pode ser um policial, qualquer servidor, não usufruiu de nenhuma licença. Então, assim, geralmente, o que seria o correto? A partir do momento que aquele servidor aposenta, o Estado realiza o pagamento. Então, assim, ele vai calcular que, olha, eu estou devendo tantas licenças aqui para você, você deveria ter usufruído de tantos meses de licença prêmio, porque você nunca usufruiu ou usufruiu uma parte, então eu vou pagar você. Então, o que a gente chama de pagamento, a pecúnia, né? Então, assim, eram as licenças, ele vai receber ali quando ele aposenta. Só que a maioria das vezes isso não acontece. Então, assim, eu vou até dar um exemplo aqui que tá, às vezes tem situações que não são ilegais, mas são imorais, né? Sim. Aqui no estado do Maranhão tem acontecido muito principalmente lá na nossa região de Imperatriz, de o estado, as URES, né, que são unidades regionais de ensino, eles estão determinando que os professores, quando falta um ano para aposentar, eles têm que tirar aquele ano sabático ali para usufruir de todas as licenças para o estado não ter que realizar o pagamento quando eles aposentam, então não terem que entrar com a ação na justiça para receber. Então, assim, o Estado ele nunca vai ter aquele interesse de fato, dizer assim, olha, você tem esse direito. O que ele puder lesar o servidor público, ele vai estar fazendo, né? Então, é muito complicado, porque a gente fica de mãos atadas, porque, assim, você está faltando... Ou seja, não é ilegal, mas é imoral. Não é ilegal, mas é imoral, porque, assim, ele está tirando, vamos supor que ele tem 6 meses de licença prêmio, então... vai estar faltando um ano. Aquele servidor, ele vai ficar... Eu costumo dizer que ele vai ficar de licença para o resto da vida, porque ele está aposentando, né? Então, assim, por que o Estado está fazendo isso, né? Ele concede esses 6 meses ali para o professor ficar em casa, e aí depois, no próximo ano, ele aposenta, e aí ele não recebeu, mas usufruiu das licenças, enquanto na época ele não usufruiu, né? Então, é muito complicado, e eu tenho visto, assim, que o Estado ele tem lesado muito o servidor dessa forma, né? Tem dado esse ano, alguns meses aí de licença, quando o professor vai aposentar, é claro que ele recebe os direitos dele, mas assim, essas licenças prêmio são um direito também que ele deveria receber. Porque está aposentando, vai passar o resto da vida ali usufruindo desse direito, né? E aí vai pegar mais um ano para não ter que receber quando aposenta. Então é mais ou menos isso. E assim, cara, é até indignante, né? Olhar uma situação dessa, porque... Tu falou que tá acontecendo muito dentro da cidade de Imperatriz, no Brasil todo acontece isso. E que bom que existem profissionais como você, né, para poder alertar as pessoas deste mal que acaba atrapalhando as pessoas. E assim, quando entra a questão da aposentadoria, já são aquelas pessoas que têm um pouco já de dificuldade de trabalhar, pessoas já idosas.
e que já passaram muitos e muitos tempos e não conhecem os seus direitos. Como é que você se sente olhando uma situação dessa, né? E assim, eu acredito que você já conseguiu reverter várias situações. Tu poderia até contar para nós alguma situação que até, assim, algum caso que a pessoa veio te agradecer depois porque tu fez isso. Mas como que fica, assim, você em relação a essas situações? Né? Como é que você enxerga talvez o Estado? Qual a tua opinião a respeito do Estado? Que tu poderia falar dentro dessa situação para nós? Cara, eu vejo assim, como eu tinha falado de início, que o Estado ele nunca vai ter interesse em conceder os direitos do servidor, né? Há um tempinho atrás, o meu pai ele reside numa cidade chamada Amarante do Maranhão, que é próximo de Imperatriz, alguns quilômetros, e eu fui em uma escola estadual lá, o presidente de um sindicato lá me chamou para conversar com alguns professores que em uma escola estadual. E eu cheguei lá para conversar com eles, porque a gente estava sabendo que muitos professores iriam aposentar naquele ano, né? Então eu cheguei lá para conversar com eles e, para meu espanto, quando eu cheguei na escola, tinham mais ou menos uns 3 ou 4 professores que estavam trabalhando, que iriam aposentar no ano seguinte, professores que já foram meus professores e que estavam me falando assim, olha, a gente está aqui tirando o ano sabático. Eu nem sabia que tinha essa questão do ano sabático, né? A gente está tirando aqui porque o Estado já veio uma determinação da Unidade Regional de Ensino que a gente não pode aposentar sem tirar essas licenças. Então, e engraçado que ainda assim eles estavam trabalhando, eles estavam de licença, mas assim, eles estão lá, porque principalmente o educador, né? O professor, ele tem muito aquele compromisso de, eu tá precisando, eu vou estar ali, eu tô tirando a minha licença, mas estou trabalhando, e assim, é uma coisa assim, meio duvidosa, né? Era para eu estar tirando minha licença, é claro que não era para ele estar tirando, né? Porque na época correta ele não tirou, né? E aí o que vai acontecer? Ele está tirando aquela licença, ele já deveria estar em casa, ou então, se ele quiser sair de abono permanência, né? E tá faltando muito pouco tempo para ele aposentar. E assim, foi uma situação que eu me vi assim, sabe, mesmo advogando nessa área, sem saber o que fazer, porque eu estava vendo aqueles professores ali, que muitos deles foram meus professores sendo lesados, porque veio uma determinação ali que tem que tirar aquelas licenças para, quando for aposentar, o Estado não ter que pagar, ou então aquele servidor entrar com ação na justiça para depois receber. Né? Então, isso me marcou muito, porque assim, vou dar um outro exemplo aqui, a gente tem uma atuação muito forte em Minas Gerais, nessa questão, e lá em Minas Gerais nem é chamado de licença-prêmio, esse direito é chamado de férias-prêmio, indenização de férias-prêmio. Indenização de férias-prêmio. De acordo com cada legislação, porque cada estado tem sua legislação, né? Tem o servidor que aposentou e não recebeu essas licenças, o que ele adquire a partir do ano que ele aposentou até o ano de 2004, o Estado vai lá e realiza o pagamento daquele servidor. Então ele recebeu os valores ali que eram devidos, mas tudo que ele adquire de licença-prêmio de 2004 para frente, até a aposentadoria dele, por exemplo, de 2004 a 2022, ele não recebe. Então tem um saldo lá de alguns meses de férias, prêmio, né? E o Estado não realiza o pagamento. O que a gente faz? A gente entra com a ação para requerer esse direito do servidor. Então são quantos meses? Vamos calcular aqui. Vamos pegar aquele contra-cheque que você recebeu um mês antes da sua aposentadoria, antes de ser publicado no Diário Oficial, e vamos ver aqui quanto que você recebia e vamos multiplicar aqui por esses meses. E assim, a maioria dos servidores, depois que recebem as férias foram adquiridas antes de 2004, eles pensam assim, não, já recebi, o Estado já quitou tudo aqui comigo, né? Então assim, a gente busca trazer muito essa informação, né? Então, olha, você tem um saldo que foi adquirido depois de 2004, então você tem direito a requerer esse saldo também, e a maioria deles, eles não sabem que tem, assim, quando eles recebem essa indenização, é algo que me comove muito, porque assim, é muito agradecimento, é muito, assim, um reconhecimento que é impagável. É claro que a gente recebe nossos honorários, né, mas para mim a satisfação de estar vendo aquele agradecimento, né, aquela felicidade, porque
A gente sabe que hoje o servidor público ele recebe bem, muitos sim, outros nem tanto, são lesados. E assim, quando a gente traz a informação sobre um direito que o servidor não sabia, é como se chegasse ali para ele uma luz no final do túnel e chegou ali para ele agarrou com todas as forças, e é muito gratificante isso, né? E doutor, é uma dúvida que eu fiquei agora interessado, é porque você falou em relação a esses 3 meses de férias prêmio, de licença prêmio aqui no Maranhão. E assim, há um público muito grande de pessoas que já estão chegando a essa parte da sua carreira profissional, que é a aposentadoria, né? E assim, esses valores, vamos falar aqui de valores, né? Esses valores que essas pessoas podem ser indenizadas, né? Que elas estão sendo lesadas ali, mas podem ser indenizadas. Ele pode chegar até quanto? Depende do tanto de tempo que a pessoa trabalhou, porque de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, né? Mas depende do tanto de tempo ou tem um valor determinado para cada férias, 3 meses de férias. Pronto. Isso vai depender muito. Tem algumas situações aqui que a gente precisa analisar. Primeiro, tem cargos de confiança, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de policiais militares. Sim. Coronéis, por exemplo, tem um salário mais alto. Geralmente, esses cargos, dificilmente um coronel ou então um diretor mesmo, ele consegue tirar todas as licenças prêmio, porque é um cargo ali que ele tem que estar 24 horas ali no comando, né? São cargos de comando. Então, primeiro, são salários mais altos, né? São salários mais elevados. E segundo, eles geralmente não tiram nada de licenças. Então, a gente faz o cálculo, né, para saber o que a gente vai fazer. A gente vai pegar ali o contra-cheque de um mês antes da publicação da aposentadoria, porque esse ato é publicado no Diário Oficial, né? Então, a gente viu ali que a publicação, por exemplo, foi em janeiro de 2026. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o contra-cheque de dezembro de 2025 e vai multiplicar pela quantidade de licenças, né? Então, assim, muitas vezes são valores altos, porque, assim, coronéis da polícia, por exemplo, recebem valores bem altos, né? Então, a gente multiplica. E, assim, tem situações em que tem servidores que tem 15 mil, 20, 30, e, assim... É como se o céu fosse o limite, entende? Dependendo do salário. Então tem danos morais também ou não? Não tem danos morais. Assim, é apenas uma indenização mesmo, né? A gente entra com a ação de indenização. Mas geralmente a gente não cobra danos morais, porque esse é um entendimento muito consolidado nos tribunais de justiça que não cabe danos morais, né? Então, é claro que faria sentido, sim. Mas, como o entendimento é esse, a gente só cobra mesmo aquela indenização com juros e correção, né? Porque a gente tem que corrigir, porque tem servidores, por exemplo, que aposentaram em 2022, então eles souberam do direito agora, então a gente vai aplicar a correção monetária. A questão da prescrição do direito, corre o risco de ter essa prescrição? Corre o risco e é algo muito, muito comum. Porque, assim, todas as ações que a gente for entrar contra a Fazenda Pública, o que é a Fazenda Pública? União, os estados e os municípios, elas prescrevem com 5 anos. Então, é uma prescrição quinquenal. Então, por exemplo, se teve um servidor público que tem um saldo de férias-prêmio, que foi em janeiro de 2020 a publicação da aposentadoria, a gente já sabe que prescreveu, porque já tem mais de 5 anos, né? Então, precisa que tenha 5 anos no máximo. Tá faltando um dia para entrar com para completar 5 anos, a gente consegue ainda. Mas em casos que excedem os 5 anos, a gente já não consegue, né? Prescreve mesmo direito. Tem muitos casos que muitos casos. A desinformação é o que o Estado não tem interesse de informar. A grande mídia não informa. Sim. Como você falou, os advogados não se especializam nessa área. Aqui no Maranhão é escasso. Então, está passando despercebido. Sim. É um direito adquirido, está passando despercebido. Eu achei bem interessante. Você é de Imperatriz, mas você atua fortemente em Minas Gerais e em outros estados. E algo que eu acho interessante demais na seara jurídica e também em outras searas é o networking. Nicholas Buffman, grande autor, ele fala muito sobre isso, que 85% do sucesso profissional advém de um bom network, ou seja, de uma boa rede de contatos. Tem até aquele ditado, né? Ah, meu advogado é bom de lei. Ah, meu advogado é bom porque ele conhece o juiz, ele conhece o promotor, ele conhece pessoas. Então a gente precisa conhecer pessoas. Um dos nossos convidados advogados falou até assim: Gustavo, eu até relutei para esse tipo de pensamento. Eu achei que o conhecimento era mais importante, mas a proporção que eu aprendi foi que o conhecimento é que
talvez 30%, e o network tem que ser 70%, porque é o network que vai nos fazer chegar a lugares diferentes, né? E eu vejo que você, pelo que você me disse, tem uma rede muito grande de network. E a pergunta é, já até para que os advogados que estão nos assistindo possam aprender, como foi que você construiu sua rede de conexões ao longo dos anos que hoje o faz ser esse advogado referência nessa área? Pronto. O que eu vejo, o network ele é muito importante. Eu não me enxergo como um advogado que tem tanto network, por exemplo, com outros advogados, né? Até porque na nossa região aqui, ter esse tipo de network é um pouco mais complicado, né? Mas eu posso dizer que a coragem é o principal. Ter muita coragem, porque quando eu comecei, é claro que eu já tinha experiência, né? Eu já trabalhava há alguns anos em um escritório que trabalhava nessa mesma área, mas eu tive que ter coragem, principalmente para dar cara a tapa ali, para conversar com pessoas de salários muito altos, né? Pessoas que recebem 40, 50 mil reais, que excedem até o teto o teto constitucional que servidores públicos podem receber, né? Então, às vezes algumas pessoas podem ver isso como uma dificuldade, né? Olha, eu estou começando aqui agora. Vai chegar uma pessoa aqui eu tenho situações aqui, muitos clientes que são coronéis da Polícia Militar, que são servidores do Tribunal de Justiça. Então, assim, a gente pensa, às vezes pode passar até pela cabeça, não, esse cliente vai chegar aqui para mim, eu estou começando agora, né? Então, assim, eu tive que ter muita coragem, né? Então, quando eu comecei, eu fui ter a primeira reunião, era um dos meus primeiros processos. Era inclusive uma servidora do estado da Bahia, que ela era servidora do Tribunal de Justiça. E assim, ela tinha um salário muito alto, né? E eu tinha que conversar com ela, tinha que explicar. E assim, eu era um advogado aqui do interior do Maranhão, e ela com muitas dúvidas e um pouco desconfiada também, e eu tinha que mostrar aquela confiança, né? Sim, sim. Então assim, eu tive que ter muita coragem. E eu vejo que o que falta muito, principalmente em colegas da área, é ter coragem. Eu acho que não, o network ele é uma parcela muito pequena. Eu vejo que a coragem, quando você cima, exatamente, quando você parte para cima, você tem coragem, você vai lá, chega, conversa com o cliente, mostra que você tem domínio do que você está falando, é essencial. Então, assim, o network, eu vejo que, pelo menos na minha área aqui, é importante, mas não é o principal, né? E a advocacia é uma profissão que pede coragem o tempo todo. Pede coragem o tempo todo. A coragem de falar com o desembargador, com o ministro, com grandes autoridades. A pessoa precisa ali, muitas vezes, controlar a respiração, ter muita inteligência emocional. É que você falou sobre esse aspecto de um advogado. Eu queria te perguntar quais aspectos um bom advogado precisa ter na tua ótica. Você já falou sobre a coragem, eu concordo plenamente. Precisa ser forte e corajoso. Sim. A gente precisa ser aquela pessoa sonhadora que vai para cima. Independente se tu estás iniciando agora como advogado, como outro profissional, tu tem que ter coragem, porque senão tu vai ficar olhando os outros vencendo na vida e você apenas sendo um figurante dos sonhos dos outros. Mas quais são os outros adjetivos, ou seja, as outras qualidades que um bom advogado precisa ter na tua visão? Olha, em primeiro lugar, como eu já falei, a coragem, né? Porque eu me vejo, entrando nesse assunto, eu me vejo muito nisso, né? Que é ter coragem. E assim, o network é muito importante, a gente também já tocou nesse ponto, né? É importante principalmente para quem trabalha em outras áreas como previdenciário, porque um previdenciarista, ele precisa de um colega que já sabe atuar nessa área, né? Então, isso é muito comum. E, assim, eu fico até sem muitas opções de falar, né, sobre isso, porque é algo que a coragem mesmo, que é o que a gente já está batendo muito na tecla, é algo que é essencial. Eu vou te perguntar, por exemplo, tu falas muito bem, tem uma boa oratória. Essa oratória tu desenvolveu após a formação ou tu foi desenvolvendo por entender, eu vou precisar? Como foi que tu desenvolveu esse soft skill oratória, essa qualidade, esse ponto que realmente a oratória também é muito importante? Olha, desde muito novo eu gostei muito sempre de ler.
O meu avô, ele gostava muito de comprar livros para mim. Ele ia na banca de revista. Eu lembro que lá, mais ou menos em meados de 2010, 2011, a Abril, a editora Abril, ela tinha lançado vários livros de grandes literatos, né? Alguns eram romances, outros eram... Enfim, era uma série de... Era uma edição especial que tinha umas capas de pano. Era muito bonito, né? Até hoje eu tenho muitos deles. E toda semana lançava um livro. E assim, meu avô, vendo essa minha predisposição para ler, de gostar de fato, né? Tinha muitos colegas na escola também que gostavam muito de ler. Eu tinha esse incentivo em casa mesmo. Né? Toda semana ele ia lá, buscava, comprava aquele livro que estava sendo lançado naquele dia. Eu até lembro que o primeiro livro que eu li, que ele comprou para mim, foi um do Miguel de Cervantes, que foi Don Quixote, né? E esse livro me marcou muito, porque assim... Eu tinha mais ou menos o quê? Eu acho que tinha uns 14, 15 anos e é um livro um pouco denso, né? Que nem todo mundo consegue ler de primeira e entender. E assim, eu ficava ali horas e horas, eu preciso entender o que tá falando nessa página aqui, eu voltava lá, às vezes eu me distraía, mas era assim, aquela força de vontade, né? Porque tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que ter muita força de vontade. E aproveitando também o gancho, eu acho que a força de vontade também, ela é algo essencial, né? E essa questão da oratória, ela me ajudou, a leitura ela me ajudou bastante, né? Então, ler, e principalmente nessa área jurídica, tem que gostar de ler. Eu sempre falo, até para quem trabalha comigo, que olha, não adianta você saber o que tá constando ali. Olha, eu passei a vista aqui, eu vi que nesse despacho está falando sobre isso, eu vi que nessa contestação está falando sobre isso aqui. Porque muitas vezes, como são processos que muitas vezes são repetitivos, a gente já sabe o que está falando, o que está falando ali, né? Mas o que custa a gente ler ponto a ponto, ver se não tem algo diferente ali, né? Então, assim, ler é muito importante também, principalmente nessa área jurídica, né? Porque você vai ter que conversar muito. Sim. E hoje, principalmente, porque a gente está vivendo uma nova advocacia. Porque antigamente era assim, aqui em São Luís não, porque é capital, né? Há um tempo atrás, mesmo que muito tempo atrás, tinha uma disponibilidade muito grande de advogados, mas nos interiores, principalmente, você tinha um advogado que ele trabalhava com tudo. E assim, ele era generalista. Exatamente, e ele era a referência dali. Então, eu estou precisando de um divórcio, é com aquele advogado. Eu estou precisando de uma aposentadoria, enfim, qualquer coisa era com aquele advogado. E assim, muitos advogados cresceram na carreira e hoje estão muito bem estabelecidos, porque começaram naquela época, né, e foi uma época que rendeu bons frutos, e hoje não. Hoje, além da gente ter muitos advogados no mercado, né, sempre que tem uma prova da OAB, a gente vê os juramentos lá na subseção de Imperatriz, assim, são coisas de 100, 200 advogados entrando sempre que tem cada sessão solene lá, né. E aqui ainda mais, né, porque aqui tem muito mais do que lá em Imperatriz, e são muitos advogados entrando no mercado de trabalho, nem todos vão para a área da advocacia, porque veem isso como impeditivo, né? E de fato são muitos impeditivos, mas assim, se a gente tiver coragem, tiver força de vontade, souber se comunicar, e com certeza a advocacia ela vai funcionar, vai ajudar muito, com certeza. Doutor, a pergunta que eu quero fazer agora é baseada dentro do que a gente já viu aqui, sobre as doenças, né? No que diz respeito ao direito à isenção de imposto de renda. A gente tem uma série aqui dessas, né? Mas você poderia falar as principais para nós, para o público que talvez queira saber um pouco disso, né? Dessas doenças. Quais são as principais hoje? E por que muitas das vezes essas doenças acontecem? Pronto. Então, essa questão das doenças para isenção do imposto de renda é o outro direito que a gente trabalha, né? E que hoje tem, até mais do que a indenização das licenças-primas, a gente tem pegado muitos casos, né? O que acontece? Desde da Constituição de 88, existe uma lei chamada Lei 7713 de 88. Essa lei, ela estabelece, é uma lei tributária, mas ela estabelece o rol das doenças consideradas graves. Então, assim, é um rol taxativo e somente aquelas doenças ali são consideradas graves para qualquer efeito jurídico. Então, assim, são cerca de mais ou menos 16 doenças que são consideradas graves, né? Eu tenho até eu entreguei para vocês um cartãozinho com... Pode ficar à vontade. Posso falar aqui? Pode.
acidente de serviço, moléstias profissionais, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, hanseníase, Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, doença de Paget, é isso aí mesmo. Contaminação por radiação, AIDS, HIV, hepatopatia grave. 16 no caso. Assim, eu falei, não são bem 16 que estão aqui, né? Porque tem algumas particularidades ali, mesmo o rol sendo taxativo, a gente consegue enquadrar. Então eu falei 16 porque a gente pode até aprofundar depois. Então, assim, essas doenças aqui, para todos os efeitos, juridicamente são consideradas doenças graves, né? Mas eu tenho aqui uma doença que é extremamente grave e não consta aqui nesse rol. Infelizmente, juridicamente, ela não está sendo considerada grave para isenção de imposto de renda, né? E o que é isenção de imposto de renda? A gente tá ouvindo falar muito ultimamente sobre essa questão. O governo vai isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Isso de fato aconteceu, né? Agora, em janeiro, muitas pessoas tanto da ativa mesmo, que trabalham, que recebem até R$5.000 e aposentados, já estão livres do imposto de renda, automaticamente, né? Porque foi uma determinação do governo. Mas essa isenção ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque ela é destinada a aposentados, pensionistas e militares inativos. Por que eu falo militares inativos? Porque tem duas categorias de inatividade, que é a reserva remunerada, atingiu uma determinada idade, entra para a reserva, pode ser reconvocado, mas está na reserva, né? Como se fosse uma categoria de aposentadoria. E os reformados, né? Que esses casos aí já atingem uma determinada idade, não tem mais como voltar para o serviço ativo, né? Então, assim, quem estabeleceu essa lei estava visando o quê? Que aposentados, principalmente porque aposentados a gente sabe, né? Quem chega até uma determinada idade tem muitas moléstias, né? São muitas comorbidades. Então, assim, muitas vezes precisa cuidar, esse dinheiro que está pagando imposto de renda, ele vai ser muito bem-vindo para cuidar da própria saúde, né? Então, assim, foi uma lei que veio para aliviar mesmo financeiramente essas pessoas, né? Que sofrem ou já sofreram de comorbidades, né? Então, esses aposentados ou pensionistas e militares inativos que tiveram essas doenças que foram listadas, eles têm direito a ficar isento do imposto de renda. É uma isenção automática? Não é. Não imaginem que eu sou portador, fui diagnosticado com uma cardiopatia, fui no meu cardiologista, ele me deu um relatório ali dizendo que eu tenho uma cardiopatia grave. O Estado ele não vai, como a gente tá sempre batendo nessa tecla, né? Ele não vai chegar lá e dizer assim, você tem uma cardiopatia, então você já está isento. Então isso não acontece, né? Então, o que é importante? É você saber que se você é portador ou foi portador de alguma dessas doenças aqui, você pode ficar isento de imposto de renda. Por que eu digo já foi portador? Porque mesmo que pessoas que já tiveram doenças como essas aqui e que já estão curados há muito tempo, eles ainda assim podem ficar isentos. É automático? Não é. Então, o que eu sempre oriento? Busque um advogado, não só da sua confiança, mas especialista nessa área, porque eu vejo que muitas pessoas buscam um advogado que, por mais que sejam boas as intenções, trabalhe bem, mas uma coisa ou outra está faltando ali para de fato fazer com que aquele direito seja implementado da forma correta, né? Então, assim, essas doenças que foram lidas aqui, elas, mesmo que já estejam curadas, por exemplo, aqui tem o caso da neoplasia maligna, né? Isso daqui é o nome técnico para quem já teve câncer. Então, isso que eu ia te perguntar. Então, para quem já teve... Já teve ou tem, né? Então, a pessoa também é isenta. Nossa, eu ia te perguntar isso, se o câncer não se encaixava. Isso, exatamente. Então, a neoplasia maligna é o nome técnico, né? Então, muitas vezes, o médico, você foi diagnosticado com um câncer, por exemplo, é muito comum aqui no nosso estado câncer de próstata. Eu pego muitos casos assim. Foi diagnosticado com câncer de próstata, o que o médico vai falar, vai colocar lá no relatório médico? Fulano de tal, portador de neoplasia maligna da próstata. Então, esse é o nome técnico. E vamos supor que essa pessoa que foi diagnosticada com essa neoplasia maligna, ela já tenha sido curada.
Eu tive uma neoplasia maligna 10 anos atrás. Câncer de pele, por exemplo. Eu vou dar um exemplo mais comum aqui, que tem uma alta taxa de cura, né? É muito difícil uma pessoa que teve um câncer de pele não ser curada, até porque eu estava até conversando com uma dermatologista esses dias, e ela me falou, olha, por mais que desenvolva o câncer de pele, não corre risco de metástase. A pessoa que tem aquele câncer de pele ali, ela tem um alto nível de cura, né, de remissão da doença. Então, assim, esses casos, que é muito comum aqui também no nosso estado, inclusive pela incidência de radiação solar, de muitas pessoas adquirirem uma neoplasia maligna da pele, né, um câncer de pele. E tem sempre a cura, né? A cura geralmente é rápida, tem tratamento. Então, assim, tá curado. Eu fiquei curado de uma neoplasia de pele há mais ou menos 10 anos. Eu tenho direito? Tem. Você só precisa ter um relatório médico. Meu relatório médico precisa ser atual? Não necessariamente. É claro que a gente precisa analisar o relatório ali para saber se de fato cumpre os requisitos, né? Se está tudo certinho. Então, a gente vai analisar, mas você tendo um relatório médico, de um especialista, é possível sim requerer a isenção de imposto de renda. Perfeito. Doutor, eu sei que é uma pergunta muito óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Imposto de renda. Esse imposto de renda, ele incide somente para servidores públicos ou incide também para todos os cidadãos comuns que trabalham na iniciativa privada, empreendendo? É uma pergunta muito óbvia, eu acredito que muitas pessoas saibam disso, mas também muitas pessoas não sabem. Eu acredito que nosso papel aqui é levar essa informação para o máximo de pessoas, e ainda mais porque esse ano está tendo várias interrogações quando o assunto é direito tributário. O imposto de renda está linkado a esse direito. Então, assim, a gente, como você falou já, a questão dos R$5.000 que tem a isenção, hoje várias pessoas estão passando desinformações sobre esses assuntos. Então, a minha pergunta é, esse imposto de renda, ele incide em quais tipos de pessoas? Tem como você explicar um pouco melhor? Essa pergunta ela não é tão óbvia, né? E é até uma pergunta muito interessante. O que acontece é que a gente vive num país de renda média muito baixa. E, assim, a gente foca muito no servidor público, que é geralmente quem tem uma renda um pouco mais elevada, né? Sim. Eu estava até vendo uma matéria esses dias que falava que pessoas que têm uma renda maior, por exemplo, aposentados que têm uma renda um pouco mais elevada, acima de R$7.000 no Brasil, pelo INSS, por exemplo, que são aposentados que geralmente não são servidores públicos, é de 200 mil em todo o Brasil. Então, assim, pelo nível de Brasil, é muito pouco. Então, assim, a gente tem uma renda média muito baixa. Servidores públicos geralmente recebem salários maiores, né? Então, por isso que a gente foca muito no servidor público. Então, qualquer aposentado, pensionista, que tenha sido aposentado sem ser servidor público, pelo INSS mesmo, trabalhava na iniciativa privada e está aposentado, já foi portador de alguma dessas doenças, também tem o direito. A gente não foca tanto porque é uma parcela relativamente pequena, né? Quem paga mais imposto de renda hoje é retido na fonte, que é no contra-cheque, né? no valor recebido por aquele servidor, é o servidor público. Aquele aposentado da iniciativa privada paga um pouco menos pelo fato de que o valor de aposentadoria é um pouco mais reduzido, né? Mas não só para servidor público, para aposentados e pensionistas no geral. Doutor, eu fiquei interessado também pelo tema da alienação mental, porque eu conheço o termo do direito da alienação parental. Agora, da parte da alienação mental, que eu fiquei curioso para saber o que incide dentro disso, dentro da alienação mental, o que o senhor poderia falar para nós em relação a esse tema, que está relacionado também com essas doenças, né, do direito à isenção de imposto de renda. Olha, essa pergunta é muito interessante, porque parece que todo mundo tem essa dúvida, né? Tem pessoa, eu entrego esses cartõezinhos com essa informação, né? E a pessoa olha aqui, alienação mental. O que é isso? É uma depressão? É alguma coisa relacionada à mente, né? E ontem mesmo eu recebi essa pergunta, né? E assim, eu acho que os servidores públicos mesmo, principalmente quem já passou por algo semelhante, é que vai compreender bem, né? O que é alienação mental? Geralmente, ela é caracterizada como esquizofrenia. Ou então, tem casos até de depressão mesmo. Olha,
como a gente trabalha com muito professor e militar, o que acontece? Tem professor que, por exemplo, sofre perseguição de colegas. Tem situações em que professores tiveram agressão em sala de aula. Eu já recebi relatos de professores que tinham alunos traficando droga dentro da sala de aula e não podia fazer nada, sofreu ameaça, agressão, e assim, ficou com problemas graves mentais mesmo, entrou em depressão, síndrome do pânico e desenvolveu uma alienação mental. Foi uma depressão tão grave que gerou nele uma alienação mental. Tem casos, eu conheço até algumas pessoas lá em Imperatriz mesmo, que estavam na polícia militar, não aguentaram a pressão, aquela pressão do dia a dia enfim, tá na polícia militar, não aguenta a pressão e desenvolveu um quadro psicótico e desenvolveu uma alienação mental. Ou seja, para ser bem mais claro, é uma esquizofrenia. Então, assim, os CIDs que se enquadram na alienação mental, entre o F29 e o F20 ao F29, né, que são uma série de doenças que causam psicose, né, a maioria delas são esquizofrenias, por conta de pressão mesmo, né, a maioria deles muitos militares eles são reformados por conta disso. Então, assim, aposenta, tem situação, eu conheço gente que tem 30 e poucos anos e já se aposentou, foi reformado da polícia militar por conta de alienação mental. Não aguentou a pressão da polícia e reformou, né? Tá pagando imposto de renda? Então tem direito sim à isenção do imposto de renda. É um tema muito instigante, porque primeiro a gente parte do pressuposto que não é só para a área pública, para a privada também. Sim. A gente aqui no Pod7, vocês que nos acompanham, sabe que 90% dos nossos ouvintes são empresários e são da área pública. Isso. Nós também temos um grande público da área privada, 90% da área privada e 10% da área pública. E tem um termo que é muito conhecido chamado burnout. Um termo que o conceito é aquela pessoa que já teve muito estresse no trabalho, não conseguiu administrar sua emoção e acabou meio que estagnando emocionalmente. Engraçado que em 2023, o nosso querido Senado Federal, dos nossos maravilhosos 81 senadores, homens maravilhosos, né? Eles levantaram uma pesquisa que de cada 10 pessoas, uma está com ansiedade e outra com depressão. Cada 1000 mortes no Brasil, uma é por suicídio. E as pesquisas mais recentes mostram que o Brasil é o país com pessoas mais ansiosas no mundo. Os casos de burnout têm crescido muito de forma exagerada. Os remédios mais vendidos nas farmácias são remédios para doenças psicossomáticas. Essa doença tem realmente ganhado força, doutor? Qual é a sua visão com relação a isso? Porque a gente percebe que hoje as pessoas diziam assim antigamente, isso é besteira, mas só que hoje as pessoas começaram a perceber que não é besteira. Mais recentemente, eu recordei aqui agora, um jogador de futebol jogava no Vasco, o Felipe Coutinho, se não me engano, ele saiu do Vasco alegando problemas psicossomáticos, pressão da torcida, pressão por resultado, ele não conseguiu administrar. Essa doença, ela realmente está ganhando mais força atualmente? Qual é a sua visão sobre isso? Tá, sim. E assim, o burnout, a LER, como é muito conhecida também, ela é caracterizada como uma moléstia profissional, né? Que é uma das doenças que dão direito à isenção de imposto de renda. É claro que, de início, eu falei que é um rol taxativo, ou seja, só aceita essas doenças aqui. Mas as moléstias profissionais, elas são mais amplas. Então, qualquer doença adquirida por conta do trabalho é considerada uma moléstia profissional. E essa pressão do serviço, ela causa muito, né? Principalmente hoje que a gente está num mundo muito conectado, aqueles movimentos repetitivos causam o burnout, né? Então, tem ganhado muita força. E é um dos casos que a gente mais recebe no escritório. São de pessoas que tiveram moléstias profissionais porque tinham um trabalho repetitivo, era muita pressão. Então, eu posso dizer que hoje, junto com neoplasias malignas, cardiopatias também, porque querendo ou não,
a pressão do serviço, ele gera uma ansiedade, e isso tudo tem a ver com o coração, né? Então, assim, são muitos aposentados que desenvolvem cardiopatias graves por conta de pressão também. E o burnout, né, que é uma moléstia profissional. Então, tudo isso a gente enquadra. Tem um caso também que está um pouco relacionado também, que a gente recebe muito no escritório, são de professores que desenvolvem problemas nas cordas vocais. Porque, assim, professor a gente sabe que é o instrumento de trabalho dele. Então, o professor está ali a todo momento, tem que chamar a atenção de aluno, e aí desgasta muito a voz. Quando termina o serviço, vai aposentar, ele, assim, a voz não está mais praticamente não tá nem conseguindo se comunicar direito, né? A quantidade, às vezes, eu tô conversando com algum professor aqui por áudio, manda um áudio para mim, eu quase não consigo entender, porque tá com a voz muito fraca, não consegue articular bem as palavras por conta de problemas nas cordas vocais, né? Então, é muito comum, e aqui no Maranhão bastante também, né? Porque, assim, não é fácil você administrar uma sala com 40, 50 alunos, sim, e você ter que aguentar aquela pressão ali, desenvolve ansiedade, burnout, desenvolve problemas nas cordas vocais, cardiopatias, enfim, uma série de doenças. Então, isso está muito comum, e eu acredito que daqui para frente, isso vai aumentar cada vez mais, né? A gente tem o que nos cabe é buscar alternativas para amenizar esse tipo de coisa, né? O poder público, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é algo que talvez interesse tanto, não está em primeiro lugar, né? O Estado fazer isso. E doutor, a gente está chegando no final do nosso podcast, assim, a conversa está muito boa, a nossa cabeça até esquenta de tanta pergunta que a gente tem que fazer. É muita coisa interessante. Mas eu queria, assim, porque eu acho que isso é imprescindível da gente falar aqui. A questão, eu queria que você pudesse dar algumas dicas para as pessoas de como elas podem proceder e também, lógico, buscar os seus serviços no quesito das licenças. Como que elas podem proceder? Assim, lógico que tem casos e casos, né? Cada caso é um caso. Mas assim, no modo geral, como que as pessoas elas podem, sei lá, reunir documentos para poderem, de alguma forma, buscar os seus direitos, pessoas que estão precisando neste momento, né? Quais são as dicas que você poderia dar para essas pessoas? Olha, a princípio, eu vou dar uma dica mesmo aqui que é muito importante. Essa dica não quer dizer que ela vá funcionar em todos os casos, né? Mas, por exemplo, está faltando alguns meses ou até mais ou menos um ano para você aposentar, e o seu superior, por exemplo, em caso de professores, chega para você e fala assim, olha, você vai ter que tirar essas licenças, porque senão você não aposenta. Quando for possível negar esse tipo de pedido, assim, não, vou aposentar mesmo, porque em determinados casos, assim, é muita pressão, superiores, né? Sim, e já falam, muita desinformação também, já informam, olha, você não aposenta enquanto você não tirar essas licenças. Então, assim, procure não tirá-las, porque, assim, você já vai passar o resto da vida ali em casa, vai estar aproveitando a aposentadoria. E assim, quando você aposentar, você vai ter um dinheiro extra ali para poder aproveitar essa aposentadoria, né? Então, assim, essa é a primeira dica, né? Se possível, não tire essas licenças, porque isso é uma artimanha do próprio Estado para não ter que realizar esse pagamento, né? Outras situações, assim, principalmente na área militar, tem casos em que é mais complicado mesmo, mas a gente também consegue, né? E essa questão da documentação. A documentação é bastante simples, até porque todo ato da Fazenda Pública, que no que a gente está tratando aqui, que é o Estado, tem que estar registrado, né? Você tem que ter aquela informação ali, tem que ter uma declaração, tem que ter, muitas vezes, publicado no Diário Oficial, se você utilizou ou não aquelas licenças. Então, é bastante simples. Requeira no RH da área em que você é lotado, e vai ter aquela informação, olha, eu tirei tantas licenças, mas ficaram restando tantas licenças aqui, eu já estou aposentado, tem que ver também essa questão do prazo, né, da prescrição. Não, a gente está agora em fevereiro, né, mas eu aposentei a partir de fevereiro de 2021, dependendo do dia a gente ainda tem prazo, né, ainda está dentro dos 5 anos. Eu vi que eu não tirei todas as minhas licenças, eu estou com dúvida, vai no RH, vai na escola, ou então vai no batalhão, procura, tendo esse documento em mãos, a gente já tem a prova de que o Estado não realizou o pagamento, não concedeu as licenças, então isso é essencial. E aí o restante é muito simples, a gente vai pegar um contra-cheque, vai verificar ali quanto que aquele servidor recebia no último mês antes da aposentadoria, e vai fazer os cálculos ali para saber quanto que ele tem para receber.
né? Muitas vezes tem gente também que pensa assim, eu tenho um valor alto para receber, mas quando a gente advoga contra a fazenda pública, tem uma diferenciação aqui também na questão se você vai receber por requisição de pequeno valor precatório, né? Porque tem pessoas que têm valores muito altos para receber, né? Demora um pouco mais que vai para precatório, mas outras pessoas têm menos, né? Para receber e consegue receber por requisição de pequeno valor, que geralmente é mais rápido. Não são ações demoradas, são ações geralmente bem rápidas, né? A gente também, no escritório, procura sempre agilizar muito, porque a gente... porque, assim, a gente conhece da nossa classe, né? E sabe que advogados que detêm muitos processos, muitas vezes aguardam o fluxo que tá acontecendo ali, a secretaria tá colocando para concluso, ou então o juiz ainda não despachou, vamos seguir aqui. Mas, geralmente, lá no escritório, a gente busca muito... tá cobrando, né? Não, vamos fazer um balcão virtual, vamos ligar lá na secretaria, no fórum, saber o que está acontecendo para movimentar esse processo. E aí isso vem ajudando muito, né? A garantir de forma mais rápida, né? Tem casos que são mais complicados, né? Mas, geralmente, a gente tem buscado agilizar bastante, né? Doutor, parabéns. Assim, é bom ver que profissionais estão preocupados com as situações dos seus clientes, né? Tem muito que não estão nem preocupados, estão nem aí, só querem saber dos seus honorários e muitas coisas. Mas a gente vê dentro da sua profissão, do que o senhor transmitiu para nós aqui, a ideia de que é importante o nosso cliente, né? Com certeza. A experiência do cliente, né, Gustavo? Com certeza. O cliente satisfeito, ele vira um evangelizador da sua marca. Exatamente. Ele vai divulgar e o comercial boca a boca continua sendo melhor. Doutor, já estamos no final. Passou muito rápido. Sim, muito Quando mesmo. O podcast é bom, passa rápido. A gente até fica se assustando. Meu Deus, já passou o horário. Mas para encerrar, nós queríamos que o senhor desse um recado para os seus clientes, para as pessoas que talvez não tinham ciência do que acontecia com esse direito adquirido. Hoje está tendo essa informação. Parabéns. As portas do podcast estão abertas para você todos os meses, para que você possa ter esse momento aqui. Enfim, eu creio que quanto mais informações, melhor, ainda mais partindo do pensamento que aqui no estado do Maranhão nós temos poucas informações como essa, e essas informações de direito adquirido, elas precisam ganhar força, notoriedade. Parabéns pelo ser essa referência que você é. E eu gostaria de lhe pedir para lhe mandar um recadinho ali para aquela câmera. E também, já aproveita e passa os seus contatos, né? Para que as pessoas possam também entrar em contato com você, com a sua empresa e realizar os seus serviços. Pronto. Para os servidores públicos aposentados, e qualquer servidor público mesmo, né? Saibam que o Estado ele não vai ter interesse em implementar os seus direitos se você não for buscá-los, né? Então, é muito importante que aquele servidor, a gente percebe que muitos servidores têm preferências políticas, né? Que eu tô do lado da situação aqui, e uma hora ou outra o Estado, o governador, o prefeito, ele vai dar um jeito de me pagar esse direito aqui, ele vai implementar porque eu estou do lado dele, mas não é bem assim, né? Busquem seus direitos. É muito importante buscá-los, porque assim, quando você busca o seu direito, você está garantindo ali algo essencial na sua vida, né? Para sua família. Então, aos servidores públicos que sempre estejam buscando, procurem um advogado especialista que trabalhe nessa área, converse, verifique se existem outras possibilidades. Aqui a gente conversou sobre 2 direitos importantes, né? O que a gente tem trabalhado hoje no escritório, mas é uma área vasta também, e se precisarem também de ajuda, a gente está lá em Imperatriz, mas a gente atua em todo o território nacional, né? A gente pode sanar algumas dúvidas, ajudar, e vamos nessa, que o servidor público ele tem muita coisa que não é repassada para ele, mas que a gente pode sim garantir esse direito. Perfeito. Doutor, parabéns. Obrigado. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, sigam as páginas oficiais do doutor, qual é o arroba, doutor? evaniomarinho.adv. evaniomarinho.adv, arroba evaniomarinho.adv. Sigam ele, sigam ali os canais em que ele está disponibilizando. E curtam muito esse episódio, que está maravilhoso, tem muito conhecimento para vocês aí. Comentem aqui as suas dúvidas, que talvez o doutor possa responder no Instagram dele. E a cada momento acompanhe o nosso podcast, nós temos muitas novidades, né? Muitas novidades. Para esse mês de março. E você continue aqui acompanhando a gente no nosso podcast. Fica com Deus, um ótimo abraço e até logo. Valeu!